Bem-vindos, esse é o nosso QGCast. QGCast. QGCast, mano. QGCast. 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 É isso mesmo, este não é somente o meu, mas é o nosso QGCast, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é Itamar Lucas, de codinome CK. Positivo, eu sou Walter Ferreira, codinome Melkor. Fala galera do QG, aqui é o Hudson Ferreira, codinome Morfeu. Legal, muito bem. E aí, rapazes, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, CK, e com você? Tudo tranquilo. E o nosso amigo Morfeu, como está? Pô, tudo tranquilo, tudo sossegado aqui, aí pronto pra gravar aí o nosso querido e famigerado podcast. Então é isso aí, vamos dar início à brincadeira CK e Melkor. Sem interrupções agora a gente vai conseguir gravar sem você interromper a gente. Não, tranquilo, agora tá de boa. Pode ir. Que bom, bacana, porque hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Guerra Civil. A gente vai falar do livro aqui do Stuart Moore, uma adaptação que ele fez das HQs para o livro. Confesso que eu gostei bastante. Não li HQ, mas só de ler o livro eu gostei. A escrita muito boa. E é claro que ficou algumas dúvidas. E como eu sei que vocês são excelentes peritos em HQs, então eu sei que hoje eu posso tirar as minhas dúvidas. E para quem leu o livro e quer entender um pouquinho mais deste mundo da Guerra Civil, eu acho que as minhas dúvidas também vão ajudar outras pessoas. Vale lembrar que esse é um cast que nós vamos falar e dar muitos spoilers em relação ao livro e em relação às HQs. Então, para você que não quer tomar um spoiler na cara, então pare de ouvir esse podcast agora. You chose the wrong side. Eu quero perguntar o que vocês acharam aí do livro. Positivo, o CK. Eu particularmente achei a escrita muito boa. Pra quem não tá acostumado a ler livro, nunca leu nenhum livro na vida, por exemplo, é um ótimo início. Não é uma leitura muito difícil, não é aquela leitura cansativa. É uma leitura muito boa. Foi feita uma adaptação muito fiel, então tá muito legal. A história é muito bacana, é uma ótima história. E a adaptação foi realmente, ao meu ver, ficou muito boa, porque não cansa quem não está acostumado a ler. Ponto positivo pro livro é que ele conseguiu não ser uma leitura cansativa. E é muito legal porque, por exemplo, quando você acaba lendo, você acaba, graças ao universo cinematográfico Marvel, você acaba sempre tentando juntar ali as imagens do universo cinematográfico com o universo da Guerra Civil, entendeu? É legal, porque você acaba criando isso na sua cabeça, entendeu? Eu quero perguntar aí pra vocês, porque eu li o livro, porém eu fiquei sabendo de rumores aí que outros personagens, eles participam, só que eles não entram no livro. Por quê? Esses personagens, alguns deles não aparecem, porque eles aparecem participando da Guerra Civil nas suas histórias e nas suas histórias em quadrinhos pessoais. Eles aparecem nessas outras histórias que estão ligadas também. O livro ele basicamente conta a história principal da Guerra Civil, mas não toda a repercussão que a Guerra Civil tomou no universo Marvel, que foi um marco gigantesco de várias mudanças no universo Marvel inteiro. O que acontece é que o livro ele trata uma história principal, tratando basicamente das equipes principais de cada lado, entendeu? Tanto o lado do Capitão América quanto o lado do Iron Man. Mas como foi um acontecimento que mexeu com todo o universo Marvel num geral, você tinha outros times, eu diria assim, outros times B, seria um background no fundo de outros heróis também da Marvel, porque mexeu com todo o universo Marvel e ele mexe no geral, tanto que tem quase todas as HQs da época da Guerra Civil levam o nome Guerra Civil junto. O X-Men ele leva lá embaixo lá Guerra Civil, a revista do Cable leva o nome Guerra Civil.
o Capitão América, Wolverine, todos eles levam o nome Guerra Civil embaixo, porque realmente foi um acontecimento que mudou o universo Marvel das HQs num completo, num geral. No livro, em nenhum momento aparece o Soldado Invernal. Que comparação vai ter com o filme aí que vai ser lançado? Na revista do Capitão América, quem procurar ver as HQs da Guerra Civil vai ver participação do Soldado Invernal. Na história principal ele não aparece, porque como o Morfeu falou, nas histórias secundárias, vamos dizer assim, você tem muita trama ligada à Guerra Civil e que vai estar rolando nessas HQs secundárias, nas histórias individuais de cada revista que tinha na época. Uma revista em quadrinho em especial que se chama Casualidades da Guerra, que é uma revista exclusivamente do Soldado Invernal, falando da Guerra Civil, com o nome de Matança Invernal. Dentro do livro Guerra Civil, em que momento ou aonde o Thor vai aparecer? Quem aparece é um clone, né? O Thor, ele foi clonado pelo Stark. Mas o que acontece, meu querido? Ele apareceu realmente como um clone, certo? Só que aonde está o Thor verdadeiro? Tem algumas coisas que antecedem a Guerra Civil. Dentre elas tem um arco de história do Thor que se chama Thor Ragnarok. Ragnarok, falando na ideia da mitologia do Thor, que o Thor é o deus asgardiano, né? Então o Ragnarok é o fim do mundo nórdico, entendeu? Seria o apocalipse nórdico. E no Ragnarok, o Thor, ele tá sempre... A ideia é que o Ragnarok esteja fadado junto com a morte do Thor. Então o Thor morreu nas HQs original. E aí ele tá vagando pelo tempo e espaço aí. E esperando pra que... E não só o Thor, como toda Asgard, todos os deuses de Asgard morreram, tá ligado? E aí ele tá ali esperando até que o mundo precise dele novamente. E aí ele volte como Thor novamente. Que é uma coisa que acontece mais pra frente, depois ele realmente retorna depois. Mas ele tá morto. Nesse período da Guerra Civil, o Thor tá morto. E aí explica que o clone do Thor foi feito através de um fio de cabelo dele e tal, e tudo mais. Então é verdade quando vem aquele deus de Asgard falar que o Thor morreu e que aquele deus só apareceu ali para avisar pela consideração que o Thor tinha com os humanos, por isso que ele estava ali para avisar da morte dele. Então isso é verdade. Sim, o Thor morreu. Aonde está o Hulk? O Hulk, nesse momento também da Guerra Civil, na verdade um pouco antes da Guerra Civil, o Hulk foi mandado para o espaço. Existe um grupo no universo Marvel chamado de Illuminatis. Eles controlam e ditam várias ideias dentro do que acontece com os super-heróis. Eles até têm toda uma influência também na criação do que acontece durante a Guerra Civil. Os Illuminatis mandam o Hulk para fora do planeta. Porque com receio do Hulk causar desastres, porque o Banner não consegue controlar o Hulk, eles mandam o Hulk para outro lugar. E eles mandam o Hulk para fora do planeta. Por isso que durante a Guerra Civil o Hulk não aparece. Dentro do livro também, nós vimos que um dos agentes da SHIELD, ele foi dado como morto também. Nick Fury. Ele foi dado como morto pela SHIELD. E quem entrou no lugar dele foi a Maria Hill. Agora me falem qual a importância dessa mulher dentro da SHIELD. Maria Hill, na minha opinião, ela faz só o papel dela, né? Ela tá ali pra fazer o lado dela, de chegar e dar uma criticada, de ser uma pessoa de política, entendeu? Ela seria segunda no comando, né? Só atrás do Fury. Aí logo assim que o Fury é dado como morto, ela assume o comando da SHIELD. You chose the wrong side. No livro, o Capitão América, ele leva uma surra, cara, mas uma surra do Homem de Ferro. E eu não entendi por que numa luta do Homem-Aranha com o Homem de Ferro, o Homem-Aranha se saiu muito melhor do que o Capitão América. Em uma das lutas, o Homem-Aranha tá com um uniforme feito pelo Homem de Ferro.
esse uniforme feito pelo Homem de Ferro, todo tecnológico. Mas dentro do livro tem uma com essa armadura e a outra ele com o uniforme dele normal. Isso. E nas duas ele sai muito melhor do que o Capitão América. Isso significa que ele é mais forte que o Capitão América? Sim e não, né? Eu acho que é bem relativo. Até onde o Capitão América quis lutar de verdade nessa guerra civil. Até onde ele não se segurou nessas lutas, entendeu? Eu não sei se ele lutou 100%. Não é falado também. A verdade é que assim, não é falado, mas eu acho que ele não lutou 100% em nenhum momento na Guerra Civil. Ele se sentia com essa dificuldade. Impossível, meu core. Em alguns momentos, você, por exemplo, dá pra você ver que quando ele luta com o Tony, o Capitão América, realmente o Tony acaba tendo um poder mais forte do que ele, porque o Tony é um estrategista. Então, tipo, ao mesmo tempo que você tem um cara que é um soldado e especialista em artes marciais e tudo mais, o Tony é um estrategista. Ele tem lá o Jarvis, que avisa ele basicamente de tudo. Ele pode prever todos os movimentos que o Capitão América vai fazer. Então, pô, esse é um ponto pro Tony. Aí, falando do Peter em si, do Homem-Aranha, ele não seria teoricamente mais forte que o Capitão América, mas o Peter é muito mais ágil do que o Capitão América. Em nenhum momento desse livro, pra mim, não ficou claro as intenções do Capitão América. Não ficou. Eu confesso que chegou ali no final do livro, eles estão naquele campo de batalha, que é na rua. Ele simplesmente tá dando uma surra no Homem de Ferro e ele para, e ele tipo é parado pelas pessoas, os civis, e ele tem aquele momento de reflexão e tipo, pô, está tudo errado, e ele vai lá e se entrega. Aí eu pergunto pra vocês, que sentido que fez toda a revolução, a separação, criar a resistência? Que sentido teve então a morte do Golias para no final do livro o Capitão América simplesmente se entregar e ver que realmente o melhor era expor a identidade de cada um deles? É porque no fundo não é só expor a identidade, né? A ideia é o registro dos super-heróis. Então a atitude da Maria Hill de forçar o Capitão América a se posicionar, e se não se posicionasse você seria preso, foi o que gerou essa questão da guerra. Se não tivesse esse posicionamento radical de você se registra ou você é preso, a situação seria um pouquinho diferente. Como o Morfeu falou, eu concordo em parte, que na verdade depois virou uma guerra por causa de ego, de certa forma, principalmente dos maiores. Se você for pensar em pessoas como Peter Parker, que estava de um lado, depois foi pro outro, em função de não concordar, eu acho que a Guerra Civil, na verdade, se for fazer uma análise, até pensei nisso realmente agora, é muito de os fins justificam os meios. O registro acaba sendo algo importante, se você for pensar que até é um comentário que o Homem de Ferro, nas HQs, não na história principal, mas nas HQs do Homem-Aranha, conversa com o Homem-Aranha falando que não é fácil você ter um cara que pode explodir qualquer coisa e você deixar esse cara sem você ter um controle. Então acaba que a Guerra Civil é uma disputa entre os fins justificam os meios, sim ou não. É bem emblemático sobre isso, que ele chega e as pessoas começam a parar ele numa briga com o Tony. Por quê? Porque as pessoas querem o registro. As pessoas não querem que aconteça tragédias como aconteceu da outra vez. Ele acaba pensando... Não ficou claro em momento algum que as pessoas querem registro. Isso não está especificado no livro. E eu não li HQ, mas também não sei como é que ficou na versão da HQ. Mas dentro do livro, em nenhum momento mostra as pessoas eu acho só a atitude. Um lado ou um outro, só a atitude de as pessoas ali pararem o Capitão América, estarem segurando o Capitão América, sabendo que elas poderiam se machucar. Por quê? Eles não queriam que o Capitão América ali matasse o Tony, tá ligado? Porque era o caminho que tava se tomando, tá ligado? Ali o cara tava tão cheio de... Não, sabe por que as pessoas estavam segurando ele? Porque eles estavam destruindo a cidade, cara. Prédios caindo. Então, assim, é lógico que as pessoas ficaram revoltadas. Mas eu não acredito que elas estivessem ali pra tomar um lado. Eu acho que isso também, porque em alguns momentos se fala que, pô, se abaixou o número de criminalidade e fala que as pessoas estão começando a se sentir mais seguras com os heróis.
Você tem, inclusive, uma humana que é a mãe de um dos garotos que morreu no acidente, que teve lá o acidente lá perto da escola, morreu várias crianças, e mostra que sim, ela seria um representante dos humanos, entendeu? Falando assim, a gente quer que a SHIELD seja esse órgão regulamentador, entendeu? Então, mas ela é uma pessoa, ela não pode falar por todos. É assim que o Capitão América se sente. Ele não concorda que o Homem de Ferro fale por todos eles. Mas aí o Homem de Ferro, ele não tá falando por ele, está falando pelo governo. O governo colocou uma lei, e se você vai contra essa lei, essa que é a grande polêmica de quem acompanha a Guerra Civil há um pouco mais de tempo. Você acaba entendendo um lado e depois você vê que, na verdade, o outro lado também entende os dois. Por quê? É uma lei. A ideia é que você seja registrado. Então deixa eu perguntar, meu Cor. Você está afirmando que você escolheu ficar do lado do Homem de Ferro, é isso? No geral, sim. Porque eu penso nesse sentido de lei. E futuramente, depois que acaba a Guerra Civil, você tem a Iniciativa Vingadores, que mostra que a ideia não é simplesmente, me dá o seu nome aqui e agora você pode ser atuando. Não. É você treinar essas pessoas. A ideia de registro tá ligada às consequências que tem os atos dos super-heróis. You chose the wrong side. Ô Morfeu, você tá tomando qual partido? Pô, eu primeiro... Não gagueja, eu fiquei muito puto por causa da... Não, calma aí, eu vou falar. Eu analiso muito os dois lados, porque quando depois de um tempo, chegando perto do final, você começa a perceber, e eu acho que, uma das frases marcantes é a frase que o Doutor Estranho fala quando o Vigia vai conversar com ele. E aí o Vigia perguntar, mas você tem intenção de entrar pra algum dos lados? Porque você tem o poder e a força pra acabar com essa guerra muito fácil. Você murmurar alguma palavra com o tamanho do seu poder mágico, que o cara é conhecido como o Mago Supremo, você, acabaria com a guerra em 2 segundos, 3 segundos. E ele fala, não, eu tô meditando justamente por isso. Aí o Doutor Estranho fala, porque eu acho que qualquer um dos lados que vencer, a humanidade sai vencedora. E aí você começa a analisar o porquê que ele tá falando isso. Você começa a ver que o Capitão América, basicamente, ele tá lutando pela liberdade dos heróis. O Homem de Ferro, ele tá lutando pelo direito dos humanos, que é o que o autor falou, a lei. Só que, no geral, o Tony ele vê os super-heróis como armas em potenciais. Ele começa a ideia do registro é registrar os super seres para treiná-los, para eles saberem usar essas armas em potenciais para o bem, tá ligado? O Capitão América vê os heróis como heróis e também como seres humanos, onde você não pode privá-los de ter a liberdade deles, entendeu? Então, basicamente, você começa a perceber que realmente ali os dois lados estão muito certos, entendeu? Até que ponto os seres humanos são os super-humanos são só super-humanos, e até que ponto eles são realmente humanos, entendeu? E até que ponto eles são realmente uma arma em potencial, até que ponto eles precisam ser treinados ou não. E eu acho que é isso que a Guerra Civil pega muito, porque ele tem esse lado político acima da briga, né? A morte do Golias realmente foi em vão. Com certeza. A luta de todos ali, cara, isso foi tudo em vão. É essa parte que é mais triste da história, entendeu? Quando você vê ali os heróis ali da resistência, quando eles param, vê o líder deles ali, o Capitão América, se entregando, todo mundo entrou em choque, ninguém entendeu nada. Sim, entendeu? Eu entendo o seu lado. Essa parte é triste, cara. Mas é muito triste isso. É um lado real, né? Se você for analisar, porque nem sempre, e isso que é o legal das histórias em quadrinhos, e por isso que elas se mantêm e elas ganharam essa proporção enorme, as histórias em quadrinhos elas continuam. E nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente acha bonito. Às vezes eles vão ter que retratar a realidade, que é uma derrota de um dos lados. Tudo bem, mas o Homem de Ferro,
ele fez um clone do Thor, um clone assassino. Aquele clone poderia ter matado qualquer um outro ali da Resistência, cara. Sim, aí é o que eu falei, a questão dos fins justificarem os meios. O maior problema que eu vejo do Tony é que geralmente ele não se preocupa com isso. Pra ele, os fins justificam os meios. Com certeza, o Tony tinha... Eu não vou ser bem sincero que eu não lembro de ver isso, mas ele sempre tem algo preparado, então ele tinha como controlar se ele, por exemplo, começasse o clone a querer matar todo mundo. O Tony, na verdade, é um grande estrategista. Mas então, cara, o problema é isso. O Tony, ele quer controlar tudo. Sim. Ele quer ter o controle de tudo, mas ele não vai conseguir ter o controle de tudo. No geral, Por não. isso que o Capitão América bateu de frente com ele. Também, eu vejo isso como um dos motivos também, além de todos os outros. O legal de você ler a Guerra Civil fora do que tá no livro é você ver as outras histórias, e aí você acaba entendendo um pouco mais esse contexto geral do que aconteceu. A leitura do que vem junto nas outras histórias completa o arco, entendeu? Por isso que, como você falou, tem várias questões que não foram passadas, porque o livro ele reflete uma parte só da história. Eu acho que ali o que acontece com o Tony, até falando da baixa, né, da morte do Golias, basicamente ele criou o Thor para ser uma vantagem. Isso seria o ponto dele estrategista. Mas ele nunca imaginou que o Thor ele mataria alguém. E o que acontece é que a ideia do Tony é basicamente a seguinte: ele olha o objetivo dele e ele não tá nem aí pro que vai acontecer entre esses objetivos. E aí ele quando ele fala, vai começar uma guerra. Então, ali naquele momento ele já sabia que ia existir algumas baixas. E ele não se importa com isso, entendeu? You chose the wrong side. Vocês que leram HQ, eu li somente o livro. Nós podemos aconselhar que as pessoas leiam primeiro a HQ e depois o livro? São muitas HQs para você ler tudo o que aconteceu na Guerra Civil. Eu aconselho assim, quem quer fazer uma leitura para entender um pouco, até para se preparar para o filme, também vai seguir um caminho diferente, o filme. Mas se quiser ter uma noção, poder falar com os amigos, além de ouvir, lógico, esse podcast, porque vai ter muita coisa, muita informação que você vai estar sabendo por ter ouvido a gente, recomendo você ler as HQs primeiro. Mas se você quer uma leitura mais rápida, mais dinâmica, só para se contextualizar, você consegue só lendo o livro. Porque o livro ele conta realmente muito bem a trama principal. Se quiser usar o livro como entretenimento, ele funciona muito bem. Se quiser se aprofundar mais, vai ter que ler as HQs. Realmente, a pessoa, se quiser com uma leitura rápida, valeu o livro, mas leia as HQs, porque dando aí alguns spoilers, tem morte do Capitão América, tem Homem-Aranha voltando a usar o uniforme negro, tem o Thor revivendo e dando uma coça no Tony Stark, porque por ter sido clonado, pelo Tony ter clonado ele. Então é basicamente isso, tem muita coisa que também tem dentro das HQs e que a galera vai curtir. Então basicamente é isso, essas minhas considerações finais. Vá, compre o livro, compre as HQs ou procure scans de HQs, porque tem algumas que vai ser muito difícil, talvez você só encontre mesmo em algum sebo ou alguma coisa do tipo. Então é isso, procure e aumente seu conhecimento. Para você que ouviu e gostou do nosso cast, acesse as nossas redes sociais. Nosso site é www.qgcomics.com. Você também pode nos encontrar também no Facebook. É só você ir lá e digitar facebook.com/comicqg. Se você quiser ver nossos vídeos ou ver esse podcast também pelo YouTube, é só você procurar QG Comics no YouTube. Você também pode encontrar no Instagram para algumas curtinhas, algumas imagenzinhas engraçadas, alguns memes desse universo. Você pode nos encontrar também no instagram.com/QGComics.
E se você ouviu e gostou do nosso cast, a partir desse momento você faz parte do nosso mundo.